Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, dia 4 de janeiro de 2022, terça-feira. Que privilégio poder celebrar com você, ou continuar celebrando a palavra de Deus. E eu quero falar com você nesse início de ano sobre propósitos, postura, enfim, vamos falar bastante sobre isso nesse mês de janeiro. Nesse mês de janeiro, ou como todo ano de 2022, nós vamos continuar trabalhando o tema Salmodiando ao Senhor. E nesse mês de janeiro, nós vamos falar sobre o livro de Ruth, Salmodiando ao Senhor com Ruth. E nos demais meses, Daniel, Oséias, Esther, Abacuque, Neemias, Joel, Hebreus, Tiago, Filipenses e Efésios. Enfim, e o último em dezembro, Atos dos Apóstolos. Enfim, nós teremos muito tempo para falar sobre isso. Mas eu quero hoje, agora, falar com você sobre Filipenses 1,6, que é um versículo que sempre falo sobre ele, faço alusão a ele nas ministrações, quase sempre, enfim. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo por certo isto mesmo, o quê? Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Filipos, relembrando a eles o momento em que a mensagem do Evangelho chegou ao conhecimento deles e eles puderam então, abrindo o coração, se envolver com o Senhor. Quantas pessoas não abrem o coração? Mas quantas pessoas começam a abrir e depois restringem a mensagem do Evangelho e jogam fora aquilo que retiveram ou guardam algumas coisas no coração, mas não guardam uma mensagem completa, não guardam uma mensagem que vai fazer com que cresça nesse relacionamento. Então, ao longo do tempo vai se restringindo. Sabe aquela pessoa morna que a Bíblia diz que o Senhor repugna, tem repugna? Que nem odeia ou deixa de lado as coisas de Deus, nem se envolve plenamente. Essa característica da pessoa morna, que quando fala do nome de Deus treme os lábios, chora, mas nunca entrega o coração plenamente. Nunca se entrega totalmente. E todos que já ouviram o Evangelho e começaram a dar lugar a essa mensagem, foi o início da obra. Você já imaginou se, como tem por aí, a pessoa começa a construir uma casa, rasga o chão para fazer o início da fundação, e vai ali arquitetando aquelas coisas todas e jogando material ali para dentro da terra, a intenção é levantar ali uma obra, mas chega logo nesse início, existem outros que chegam a levantar os pilares e param. Existem outros que levantam e fazem os vigamentos e param. Outros que batem a laje e param. Outros que entijolam, fecham, fazem o fechamento da obra e param. Quantas obras tem por aí com tijolo até meio pau, como se diz, até a metade? E tem gente que coloca tudo, mas não coloca as portas. Outros colocam as portas, mas não dão um acabamento, enfim. Mas existem muitas obras construções que vai em frente até concluir.
E qual seria a motivação de algumas pessoas não concluírem, não seguirem construindo? Ah, não tive dinheiro para fazer, eu perdi o interesse, não era mais viável, não dei conta, enfim, muitas alegações. Mas existem muitas obras que vão até o final. E a pessoa vai, depois que constrói, do jeito que pode fazer, continua conservando. Não é uma crítica, não é uma depreciação, nem uma ironia o que eu vou falar. Eu preciso que você entenda que não é isso. Mas quantas pessoas também constroem e nunca dão acabamento? As paredes ficam nuas com os tijolos expostos às chuvas, ao sol, e a térmica da casa fica prejudicada, fica também não bonito. Por isso que eu disse antes que não é uma crítica, não é uma ironia, só um comentário dentro do assunto que eu estou tentando falar a você. Da mesma forma que alguém consegue completar a construção e vai, ao longo do tempo, conservando, fazendo pequenos reparos, para que a obra se mantenha bonita, agradável, como a própria pessoa quer. Existem pessoas que constroem tipos de casa para chamar a atenção do vizinho, para chamar a atenção de quem passa, para desenvolver um sentimento de inveja, de um monte de coisas. Mas existem pessoas que fazem a casa simplesmente para morar, para o conforto próprio da família, de si próprio, não pensando em terceiros, não pensando nas outras pessoas. Se eu e você dermos lugar ao Senhor Jesus, pelo seu Espírito, pelo poder da sua palavra, para agir na nossa vida, para tocar a nossa vida e continuar construindo algo relevante em nós, tenha certeza, Jesus não vai deixar essa obra pela metade. Se alguém está com seu relacionamento com o Senhor não terminado, em qualquer estágio que estiver não terminado, nunca foi culpa de Jesus, nunca foi e nem nunca será. É culpa da própria pessoa. Se é seu caso, é culpa sua. Eu poderia trocar a palavra culpa por responsabilidade, é responsabilidade sua. Sabe qual a questão positiva nisso aí? É que você pode exatamente agora chamar o edificador da sua vida, o construtor da sua vida, para que ele então recomece a fazer aquilo que um dia parou. E então você vai dar lugar e oportunidade ao Senhor para concluir na sua vida algo maravilhoso. Penso que essa palavra e esse raciocínio, essa nossa conversa, eu falando e você ouvindo, ela é muito oportuna para esse tempo, para esse momento, já que a maioria das pessoas tem o hábito de idealizar um novo ciclo anual como perspectiva para muitas coisas. Então, se é assim que você pensa, seja assim você entender que você pode romper esse ano de 2022 com uma vida plena no Senhor e que Ele está totalmente interessado em edificar a sua vida até dar o acabamento e estar presente para que ela se conserve. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, boa, ele qualifica a obra boa, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quer dizer que a obra é boa, que ele começou, e ele vai completar. Aperfeiçoar aqui é completar até o acabamento e depois a conservação. De coração, você quer isso? Então é preciso que você deixe o artífice construtor completar na sua vida aquilo que ele começou. Que essa palavra sirva para mim, que ela tenha lugar na minha vida. Eu vejo em mim muitas coisas que precisam ser melhoradas.
em todos os níveis. Em relação a Deus, em relação a mim mesmo, em relação à minha família, em relação a tudo que eu faço no dia a dia, como eu estou gerindo as coisas em relação aos meus irmãos, em relação à igreja, tudo. Eu entendo, compreendo que preciso progredir, melhorar em muitas coisas. Não obstante o fato de ver em mim essas limitações do tempo, as forças físicas que não são as mesmas, embora haja disposição, eu tenho certeza que isso acontece conosco. Mas eu e você temos ao Senhor que renova as nossas forças. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.